Então, eu fui pegar lá no fundo, na documentação, esse bairro tem o nome, chama Bairro Presidente Juscelino. Então, às vezes, mas por que ninguém conhece? Mas você deveria conhecer, porque esse aqui é o nascimento, é aqui onde o bairro nasce é com esse nome. Depois, alguém foi mudando. Cida Cesário, 68 anos, Dom Bosco. A memória é o espelho onde observamos os ausentes. Olha, Cida Cesário, tô aqui com a Cida, minha outra colega de editora, e eu vou fazer, Cida, igual eu fiz com todas as outras escritoras. Vou ler aqui sua biografia do livro. A Cida, a gente já conversou muito, né? A gente estava até brincando aqui agora que eu falei assim que eu iria ler, ela falou assim, pode ler porque já tá tudo escrito aí. Aqui tem tudo, mas não tem nada, né? E pra gente precisar de falar tudo isso, 2 anos de gravação, como diz a Cida. 2 anos de gravação. A Cida é aposentada e é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas, UFMG. Ela é licenciada em letras, especialização em francês para estrangeiros pela Sorbonne Nouvelle. É viúva e mãe de 2 filhos. Na pequena infância foi moradora da Vila Petrópolis, depois bairro Presidente Juscelino, onde divide com irmãos, ainda moradores do bairro, a propriedade da antiga casa onde habitam. Atualmente tem como hobby a escrita, sendo esse o seu livro de lançamento. Cida Cesário, bairro Presidente Juscelino, 60 anos. Que lindo esse livro. Foi uma realização boa, Cida? Foi a concretização de um sonho, né? E como todo sonho, ele era repetitivo, antigo. Ele já vinha assim da minha adolescência, né, como estudante, e que passou também por todo esse processo da construção deste bairro, pela expectativa das pessoas que iam morar nesse bairro, e depois com a longa vivência também no bairro, né? Então eu sabia que um dia eu escreveria essa história. Que lindo isso. E você, essa identificação, conta um pouco sobre a sua história, não só no bairro, mas como foi sua trajetória de vida. Mas não tem como a gente não falar, então, nessa entrevista, sem falar do bairro, né? Porque Não. É exatamente essa conexão. Uhum. Como que foi sua infância, sua adolescência, e por que você quis escrever sobre isso? Certo. A minha infância, na realidade, ela foi uma infância de criança pobre, né? Porque meu pai não tinha assim, um trabalho fixo, ele veio do interior e se casou, ele é de Ouro Preto, né? Então se casou, veio para Belo Horizonte e começou a tentar se virar, certo? Em Belo Horizonte. E uma das áreas que ele tinha para trabalhar seria a área da construção civil. Então ele trabalhou na construção do conjunto IEPI. E por isso a gente acabou morando 2 anos lá num dos prédios do conjunto, até que terminasse a construção. E aí depois a gente então foi para uma ocupação. Estou assim resumindo um pouco, mas nós fomos para uma ocupação. Uau. Essa ocupação deu origem a esse bairro Presidente Juscelino. Então a minha vida ali naquele bairro foi, como eu estou dizendo, uma vida de criança pobre. Eu não preciso contar nada, porque a pobreza todo mundo conhece. Vamos falar só de coisa incrível e maravilhosa. Então, depois da construção deste bairro, que nós vamos falar dele ainda, eu comecei a estudar, né? Estudei, fiz os meus estudos ali naquela região. Depois, mais tarde, como não tinha mais possibilidade de estudar no bairro, porque todas as escolas eram pagas, né, particulares, eu acabei fazendo provas em diversas instituições públicas e acabei me fixando no IMACO. Não sei se você conhece, o IMACO, Instituto Municipal de Ciências Contábeis, que antes era dentro do Parque Municipal. Então, eu estudei ali desde, digamos, da primeira série, que na época era a primeira série, né? Hoje é sexta, né? Sexta série, até eu fiz todo o meu ensino médio lá. Então, me formei em contabilidade, certo? E dentro dessa escola, eu encontrei também assim uma pessoa que eu sempre gosto de, quando eu falo dessa formação,
citar o nome dela, que foi um professor que eu tive, que era um professor missionário, como eu acho que não existe mais hoje, porque eu estudava numa escola que era uma escola que falava de números, mas essa pessoa tinha uma formação humanitária. Então, ele se integrava dentro da escola na questão das ciências humanas, né? Então, ele nos fez ver muita coisa, criou o clube de leitura, e do clube de leitura, dali a gente criou um grupo de teatro, eu participei desse teatro, era um teatro histórico, um jogral histórico, e o nome dessa pessoa é Adalto Junqueira Rebouças, hoje falecido. Mas foi assim, uma pessoa que foi uma boa influência na minha vida. Mas, se eu for falar de uma influência anterior, com relação à literatura, eu tenho que falar do meu pai. Porque o meu pai era um contador de histórias. Ai, que legal. Então ele chegava do trabalho cansadíssimo, a gente só esperava ele comer, aí montava todo mundo na cama de casal ali e ele começava a contar as histórias para a gente. Normalmente histórias relativas assim ao mundo animal, porque era uma época, né, que tinha o ciclo da onça, o ciclo do macaco, né? Então contava, a dona onça fez isso, o macaco fez aquilo e aquilo, a gente ria demais, adorava e pedia para ele contar. Então eu fui sendo influenciada dessa maneira, certo? Só que meu pai, ele não sabia ler, entendeu? Ele era doido para aprender a ler. Então ele, a partir de um certo momento, ele começou a me pedir para ensiná-lo a ler a Bíblia. Mas era muito difícil, né? Você vê, a Bíblia é um livro difícil, né? Então ele já não tinha muitas aquelas bases todas, então a gente lia, ele acabou mais assim, decorando a Bíblia. E ele morria de inveja, e ele sempre me apoiou nos estudos. Ele não queria, por exemplo, que eu estudasse no colégio de irmãs, onde minhas irmãs tinham ganhado bolsa de estudo, como se diz na época, né? Ganhado bolsa de estudo. E, então ele fez de tudo para fortalecer essa questão de eu sair dali, de estudar em outro lugar. Não que esse colégio fosse ruim, não era, certo? Mas ele queria que eu expandisse, talvez, né? Então, porque ele viu que eu gostava de estudar. Sim. Então, eu fui, onde eu fiz provas, estudei no IMAR. Aí, depois de eu ter feito todos esses estudos no IMAR, né, participar de muita coisa boa lá, eu resolvi fazer o curso de biblioteconomia, porque eu sempre gostei de livros, eu sabia que eu queria escrever. Todo o meu processo, o curso primário, secundário, a cada vez que as escolas faziam concurso de literatura, eu acabava ganhando o prêmio, né? Ganhava uma nota, ganhava uma coisinha, assim, um livro, né? Mas todo mundo falava, nossa, você vai escrever, que você escreve umas histórias bonitas. Então, aquilo foi, né, me alimentando. E então eu fui fazer biblioteconomia. E eu pensava mais, como eu sempre pensei, minha preocupação foi atender necessidades financeiras da família. Então eu me formei para trabalhar. Sabe? Você vê que está, inclusive, o IMACO, né? Logo que eu saí, eu já consegui um emprego, entendeu? E era mais uma questão de ganhar dinheiro. Sim. E aí, quando eu fui fazer biblioteconomia, eu vi que isso não era para ganhar dinheiro, sabe? Eu queria, claro, estudar. Claro que eu iria trabalhar, mas seria talvez um pouco mais difícil naquela época de eu conseguir imediatamente. Né? Sim, então, tudo bem, mas eu fiz esse curso. Saí dessa área, fui trabalhar na contabilidade. Depois, ao longo do processo, eu acabei caindo no CEF, trabalhei no Ministério do CEF, e parou por aí, questão do estudo. Então, depois, eu já me mudei, porque morei na França durante 10 anos, né? Eu me casei e morei na França durante 10 anos. E não escrevi tão bem. Estou contando isso tudo assim meio atravessando, porque é muita coisa que a gente quer falar. Né? Então eu não escrevi, mas aquela coisa estava sempre ali na minha cabeça. Então vamos lá, Cida. Só recapitulando para a gente entender cronologicamente. Você me ajuda. Cresceu no bairro Presidente Juscelino, com seus pais e seus irmãos, estudou no IMACO, foi para o UFMG, começou a faculdade, licenciatura em biblioteconomia, depois foi para letras. Isso. Nesse meio tempo, conheceu seu não. Nesse meio tempo, eu estudava francês também, na Aliança Francesa. Estudou francês. Certo? Fui trabalhar em outras áreas. Uhum. E depois eu conheci o meu marido. E eu gostaria de te perguntar, você gostava de trabalhar com contabilidade? Adoro até hoje. É? Eu gosto de trabalhar com números. Você vê, eu tenho meu controle de caixa doméstico.
Uhum. todo na contabilidade. Então tem que me ensinar. Hoje em dia tem muita planilha, né, na internet, que você entra lá, faz umas coisinhas e tudo, entendeu? Eu gosto porque é a questão da administração e essa administração, a gente fez contabilidade e administração. Então, quer dizer, um não pode funcionar sem o outro. Você tem que ter uma certa organização para você fazer essa contabilidade. Maravilhosa, coisa que eu não tenho. Sempre foi organização. Organização, porque biblioteconomia também é organização, né? A biblioteconomia Claro, organiza, óbvio. né? Acervo dos bibliotecários, né? Eu falo isso porque eu tenho 24 anos, formei em gestão e minha vida financeira é uma bagunça. Pois é. Pois é, Era- vou aprender muito com você, com a senhora a partir de agora. Geralmente a gente estuda uma coisa para se corrigir, né? Exatamente. É. Então, bom. É. E aí foi para a França, conheceu. Conheci meu marido aqui, em Belo Horizonte. A gente Ele é de se qual casou. qual nacionalidade? A natural dele, ele é um africano, era um africano do Benin. Então, na época não era Benin, né? Era Reino do Daomé, Uau! né? E a gente se conheceu, fui para lá, ficamos 10 anos, né? Onde eu aproveitei o máximo que eu pude, mas eu também fui porque eu queria ter família, tive 2 filhos lá, né? Os meus 2 filhos. E depois a gente falou, não, vou voltar. Ele queria voltar. Meu marido tem uma história com o Brasil que eu não vou contar agora, vai ficar para uma outra oportunidade, Claro. né? Porque é um outro momento. Mas então a gente resolveu voltar. Aí eu vou lá na sua casa, já tá pronto quando eu for na sua casa para você me contar a história do seu marido, já vai estar pronta a obra. Ela já está pronta Que na aí a realidade. gente vai lá na casa dela, porque tem uma parte muito interessante também da história dela, que a gente vai querer saber, com certeza. Essa obra, na realidade, já ficou pronta, né? Ah. Eu só estou dando assim, uns retoques nela. Ah. Mas aí você pode ir, sim, à vontade. Então, Prazer. obrigada. E eu vou mesmo, viu, Cida? Porque eu quero saber dessa história. Então, falando sério, a gente vai fazer um documentário. É a Cida, a Pretinha, todo mundo. Tá bom. Se você me permitir, claro. Se a senhora me Já permitir, está claro. permitido. Eu tô achando a senhora tão jovem que eu tô tendo dificuldade de falar a senhora. Então fala você. Desculpa. Você Você é muito linda. Muito linda, Obrigada. maravilhosa, muito jovem. é você que tem Bom. os olhos maravilhosos, né? Ah, Enxergue as coisas da maneira correta. muito obrigada. Isso eu peguei como que lindo isso, né? Obrigada, muito obrigada. A senhora também. Em que momento que a senhora decidiu que gostaria de escrever um livro e por que contar essa história? Olha, esse desejo, como a gente até chegou a falar, é a questão de um sonho que eu tinha. Como eu vivi esse período todo, eu achava que isso tinha que ser registrado, entendeu? Porque foi uma alegria muito grande para aquelas pessoas de receber aquela casa, certo? Então eu falei assim, não, eu vou escrever essa história. Só que eu não tinha tempo, eu vivia trabalhando, certo? Vivia para o meu trabalho e tudo, então, mas eu ia construindo essa história, assim, na minha cabeça, ao longo do tempo eu fui construindo. Quando eu fui para a França, então eu entrei em contato com pessoas que entendiam do assunto, de história, né? Que eu não tenho formação em história. Então eu conversei com algumas pessoas que me deram boas dicas e eu acabei também pesquisando, vendo como é que a gente faz esse trabalho de pesquisa, digamos, de história de vida, né? História de vida, né? É história de vida, mas que aí depois entra naquilo que a gente falou, da história de famílias até, né? A gente vai só aprofundando. Então, quando eu cheguei aqui, eu já sabia que eu ia fazer, mas eu também ainda não tinha tempo. Fiquei durante uns 10 anos, assim, ainda martelando aquilo, que eu sabia que eu ia ter que entrevistar pessoas, que não existia documentação, sabe, sobre esse assunto, né? Não existia. Eu sabia que eu ia ter que fazer esse trabalho. Eu não iria conseguir, talvez, verba para fazer esse trabalho. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou esperar quando eu me aposentar, que eu vou escrever esse livro. Porque Se tiver mais tempo. é mais tempo, né? Até a aposentadoria ali pequenininha, mas eu já posso investir no transporte, sair, gravar, filmar pessoas, né? E foi o que eu fiz durante 6 anos. Depois, Olha. entendeu? Eu saía, né? Em diversas ocasiões, já marcava essa entrevista, esse trabalho que você conhece, né? Sim. Ia na casa das famílias, ia conversando, recuperando documentos. Foram 6 anos. 6 anos de pesquisa. Porque é muito difícil, pelo menos eu que não sou da área da história, eu não conhecia os fundos documentários para eu poder
pesquisar, né? Fazer essa pesquisa. Então, eu tive que descobrir também como isso funcionava, entendeu? Sim. Então, eu tive que correr atrás de instituições, lugares, até do serviço, porque eu trabalhei também no Estado durante um tempo, trabalhei, né, em biblioteca e tudo. Então, eu fiquei conhecendo o sistema. E foi aí que eu comecei a recolher essa documentação, entendeu? E depois de uns 4 anos, por aí eu já tinha bastante material, eu comecei a escrever o livro, sabe? Fui montando ali o livro, né? E consegui esse material, mas dentro desse material que eu falo, tem também um pouco de especulação, porque não existe documentação, certo? Sobre essa questão. Então, eu tive que montar o que as pessoas foram me falando, a gente acabava deduzindo certas coisas. Eu me desculpo aí falando, bom, é uma dedução, né? Isso aí fica aberto para quem quiser fazer uma pesquisa mais completa, acadêmica, né? Que faça, Sim, entendeu? sim. E foi aí que eu, então, como eu falei, que eu comecei a montar essa história. E no processo, como que foi esse processo de conversar com essas pessoas? E, né, foram 6 anos aí de conversas para conseguir montar o livro. Nesse processo, você sentiu que realmente era importante compartilhar essas histórias com o mundo? Com certeza, Por né? quê? Em primeiro lugar, porque eu vejo que a nossa memória, né, a nossa memória de cidade, vou falar assim, né, que é mais específico, Sim. ela está indo embora, né? Tudo vai sendo encoberto e a gente acaba. Uma pessoa te pergunta alguma coisa, como, mas por quê? Me perguntaram isso. Por que sua rua chama assim? Eu falei assim, engraçado, isso aí é uma coisa que eu também quero procurar saber, porque a gente fala, "Mas só ela que tem esse nome. Os outros nomes todos são nomes, assim, quase que lógicos, mas só essa que tem esse nome. E aí eu falei assim, esse aí eu tenho que descobrir. E fui atrás, pesquisei durante bastante tempo, tive que ler bastante jornal na hemeroteca pública para poder encontrar alguma coisa, né? Aham. Mas só não foram 6 anos de pesquisa. Pesquisa, eu vou dizer assim, de conversa mesmo, uns 2, Uhum. certo? Uns 2, porque eu não conseguiria fazer, são 600 e tantas residências, né? Então, 600 e tantas residências e mais tantos puxadinhos, É. né? Então, não conseguiria. Mas eu fui naqueles que eu sabia que eram chave para fazer aquilo, Entendi. né? Fui naqueles que tinham memória, que já tinham colaborado Sim. com a construção de alguma coisa no bairro, né? Então você vai na igreja, você vai num colégio que está lá há muito tempo, você procura as pessoas mais idosas, né, para falar e tudo. E eu encontrei pessoas idosas assim de ótima memória também. Um deles até, eu nem sabia, né? Engraçado, eu não sabia. Mas uma pessoa me deu entrevista e falou: por que você não procura o seu fulano de tal? Ele tem bastante coisa sobre isso, porque ele era agrônomo e tal, tem bastante coisa sobre o bairro. Quando eu procurei essa pessoa, ele me deu um documento que era o documento de nascimento, digamos assim, do Uau. bairro. Entendeu? Olha. É. E aí a coisa vai crescendo dessa maneira. Bom, a gente está aqui gravando uma websérie chamada Mulheres que Escrevem. E eu gostaria de saber quais as suas inspirações femininas e como você se sente ocupando lugares importantes que hoje nós mulheres ocupamos, né? Principalmente enquanto artistas e escritoras. No caso, eu não que eu tivesse que pensar demais, mas eu teria que referenciar uma pessoa que não escreve, que não escreveu, digamos. Ela deixou um texto no ar para alguém escrever, certo? E essa pessoa foi uma tia minha. Ela, nos anos 20, 30, o que sobrava para muitas mulheres negras era o trabalho doméstico, né? Então, essa minha tia era de Contagem, veio trabalhar em Belo Horizonte, começou a trazer diversas pessoas da família para trabalhar em Belo Horizonte. Naquela época era muito distante, né? Contagem, Belo Horizonte, tinha um trem de ferro, uma locomotiva, né? Levava as pessoas. Então, ela começou a trazer. E eu não sei até hoje assim, exatamente por quê, como que esse protagonismo dela também brotou. Mas enquanto ela estava viva, como diz meu pai, vocês gostam de escarafunchar tudo do passado.
Não, quer saber. É história, né? A gente É. quer saber. Então eu cheguei a conversar com ela e então ela me contou que ela participou de uma, não sei se vocês conhecem hoje, né? Uma instituição, uma associação, não sei se exatamente o estatuto jurídico, não, eu diria hoje uma ONG católica, que se chamava JOC, Juventude Operária Católica. É antigo, tem, até hoje existe, né, essa JOC. E tinha um padre, então, que comandava ou que direcionava o trabalho de uma casa que ela chamava Casa das Domésticas. Então, nessa Casa das Domésticas tinha curso de costura, de cabeleireiro, elas se encontravam, dançavam, tinha teatro, minha mãe também participou. Inclusive, minha mãe foi assim, uma influência boa também para mim, como você me perguntou. A minha mãe era uma pessoa que só tinha formação até o quarto ano primário, digamos, mas a mente dela já era uma mente de curso superior, entendeu? Então, ela me incentivou muito a teatro, essas coisas, me acompanhou algumas vezes. Mas ela e minha tia, então, participavam dessa associação e acabou que minha tia assim, se transformou numa das coordenadoras lá dessa casa. Então, ela dava aula de costura, ela alisava cabelo, porque na época tinha alisamento de cabelo com ferro quente, né? Que alisar. Então, ela alisava cabelo também, era uma ótima cozinheira, entendeu? Então, e eu copiei muito isso dela. Inclusive, durante um certo tempo, eu não falei, eu falei para você que você teria que ter 2 horas para a gente fazer Fique à entrevista. Então, eu também adoro cozinha. Acabei Ai, que fazendo delícia. cursos de cozinha na França. Então, mas quando acho que aos 16 anos, eu fiquei sendo a ajudante principal dessa minha tia. Então, aí a gente conversava, então, é assim, eu acho que esse meu jeito de ser e de fazer vem muito dela também. Sim. Certo? Assim, um principal, de querer fazer, não ficar parada, estar sempre mexendo, Aham. entendeu? Ela não escreveu, como eu estou te dizendo, mas eu redigi, através dela, muitas coisas que aconteceram na família. Uhum. Que incrível. E como que, primeira coisa, então quer dizer que você cozinha maravilhosamente. Eu Eu sou falo taurina, né? bem, tá. Então eu amo comer. Pois E eu vou ter que ir na sua casa mesmo, então, vai Cris. ter A que gente ir, vai né? ter que ir mesmo lá na Eu ia casa até dela. trazer uma coisa, mas eu falei, você não vai ter que tirar a máscara para comer. Melhor deixar pra... Deixa pra lá. Doce, do que você ia trazer? Não, nem vou falar, Ah, porque... então eu vou morrer aqui de vontade de comer. Eu amo. Eu não amo só eu gosto de cozinhar também, mas eu amo comer. Nossa, É um então pecado, isso. Já tá certo, tá? Que a gente vai na sua casa, a marcar uma gente vai coisinha lá. marcar certinho. Mas Mas- então foi através dela que eu acho que eu, sabe, assumi esse protagonismo, Esse né? protagonismo. Entendeu? Ela foi sua grande inspiração. Foi. E mestra também, não só inspiração, mas Sim, mestra também, sim. né? Porque eu acabei ficando assim bem perto dela, né? Que bom. E para você, o quão importante é participar de um projeto desse? Porque, desculpa te interromper, mas quando a gente chegou, você estava me contando que não vê, né, muito grupos de mulheres falando sobre isso. Era até uma coisa que você queria dizer, né? Então, quão importante é para você ver mulheres escritoras proliferando suas falas pelo mundo? Eu vou retomar fazer um gancho, porque Pode. quando você fala escritoras, eu já penso assim, escritoras formadas, né? Publicando livros, já tem a sua. Sim, né? Mas é porque já tem a sua estética, já tem. Porque eu sei que existe aí um questionamento a respeito de personagens, criação de personagens e tal, né? Então, eu sempre quis escrever, como eu te falei. Sim. Então, passei por essa questão de concursos literários, mas não pude nunca me assentar, a não ser agora, depois de aposentada, para poder redigir. Então, essa questão de redação é um aprendizado também. Não basta apenas eu contar uma história, né? Eu fiz o curso de letras, eu sei que existem, né? Certas regras que são seguidas, que fulano faz assim, fulano faz assado e tal. Mas eu, na realidade, o que eu quero é contar histórias. E histórias acessíveis, não aquelas histórias mirabolantes que aquela pessoa ali né, que ainda não chegou ao meu nível não vai entender. Uma leitura fácil, pode ser elaborada, mas que ela seja feita de uma maneira assim, fácil, de fácil entendimento.
Sim. certo? Certo. Então, por isso que nesse momento eu chamo ainda de hobby, Entendi. entendeu? Mas é claro que, se eu tiver mais tempo, eu pretendo ainda elaborar um pouco mais. Eu escrevi este livro, esse livro, aliás, eu publiquei este livro, mas eu tenho 2 ou 3 livros lá guardando, né? Um momento de saída, já que nós falamos de cozinha, sair do forno, E a gente está ansioso para querer ver tudo isso. se Deus quiser. Eu fico muito feliz com essa troca, por você ter vindo e compartilhado com a gente. Tem mais alguma coisa especial que você gostaria de falar? Alguma fala para essas mulheres que querem, mesmo você lidando como um hobby, né? Escrita como um hobby, mas tem algo que você queira compartilhar? Sim, porque eu sou uma adepta da cooperativa. Não que eu tenha um projeto político, entendeu? Copiando um projeto político, né? Aham. Mas é que eu acho que nós negras, sobretudo, que nós negros, né? Sim. Que temos dificuldade em adquirir, talvez, uma certa autonomia para poder criar uma obra, publicar Sim. e tudo, a gente deveria trabalhar mais em conjunto mesmo. Como você falou, tem grupos de mulheres que escrevem, mas o que elas escrevem, mas o que disso que elas escrevem que sai para as comunidades delas? Entendeu? O que sai para as comunidades delas? É uma coisa que eu participei também num movimento de uma época, né? Determinada época, onde a gente lidava com as questões da negritude, mas as pessoas viviam assim, nas suas alturas respectivas, adquirindo cada vez mais altura e esquecendo as pessoas que ficaram para trás. E eu acho que isso é um ponto onde a gente deveria, aliás, que a gente deveria conversar mais. Muito mais. Não é só reunir para poder fazer bonito, né? Esteticamente, né? Estético, não, não, o que isso chega em alguém? Está mudando essas pessoas, entendeu? Um objetivo ao trabalho da escrita. Que não seja só diletante, eu posso falar, né? Algo assim, diletante, alguma coisa só para, né, ocupar meu tempo, para poder, como a gente falando aqui, fazer bonito e mostrar, sair né, Na hoje em dia nas internet. mídias sociais, né? O que isso está levando, né, para outras pessoas? Os que vêm atrás de mim, será que vai ter alguém que vai poder fazer o que eu estou fazendo hoje? De que maneira que ele vai fazer? Será que vai encontrar ainda essas mesmas dificuldades que eu estou encontrando? Ou eu vou deixar um legado para eles de facilitar? Entendeu? Eu acho importante isso. Maravilhosa. Eu não tenho nem capacidade de fala, porque é isso. Nós precisamos ser facilitadores, facilitadores de caminhos, né? Quando a Cida chegou, eu falei, você que é comunicóloga de afetos? Sou eu que sou comunicóloga de afetos, que me coloquei nessa posição de facilitar os diálogos e fazer com que eles sejam crescentes e cheguem a essas comunidades e a todo mundo. Principalmente, eu falo muito sobre micro-revolução, Cida. É isso, né? A gente fazer regional, faz aqui no seu bairro e leva e fala com outro que é capaz de fazer. Eu quero que as pessoas entendam que eu não tô aqui também só num lugar de incentivo à leitura, não sabe? Eu tô aqui num lugar de incentivo à escrita. Eu quero que mais mulheres e mais mulheres pretas sejam publicadas, tenham vozes e escrevam e leiam e fluam e falam francês. Por que não? Fluente. Por que não? Por que não? Esse meu por que não, eu espero que ele tenha assim, uma compreensão, né? No sentido de que isso não é só isso, né? Não é só Não é isso. só isso, né? Existem muitas outras coisas que a pessoa pode fazer, né? Diferente do que eu fiz e que são ótimas também, né? Que vão deixar e levar algo a outras pessoas que estão atrás. Sim. Ela vai andar, ela vai para frente, mas e quem vai ficar atrás? O que ele vai receber? Sim. Certo? Certo. Que honra para mim escutar a senhora falando tudo isso. Que honra. Eu só tenho honra e gratidão. Só tenho que te agradecer mesmo por ter
compartilhado comigo toda essa sabedoria. Eu te enxergo uma mulher maravilhosa, sábia, escritora, que viveu tantas coisas incríveis e que está aqui comigo. Eu sou muito privilegiada mesmo, né? Nossa, que privilégio de ter você aqui conversando comigo e me contando essa história. Porque essa história as pessoas vão assistir e vai ser muito potente para as pessoas assistirem essa história. Vai ser inspirador. Inspirador as pessoas escutarem o que a senhora acabou de me contar. Da forma como a senhora me contou. Foi com muita leveza, né? Não dá vontade de ficar aqui horas eu escutando ela falando. E com incentivo, é essa a mensagem, né, Cida? É incentivo, é com carinho, com amor e sem tristeza mesmo. A gente tem que ir pra frente. E é possível, né? Tá aqui a gente para falar isso, eu e você. Eu que te agradeço essa oportunidade, né, de poder falar, certo? Porque eu sei que você falando, você vai falar para 1.000, 2.000, 2.000, 3.000 pessoas. Né? Eu falando para você, você fala para 2.000, 3.000 pessoas. Imagina. Né? Obrigada. Senhora, Boa sorte, eu que você até me continue. emocionei, desculpa.